Olá, amigos e amigas que nos acompanham aqui semanalmente nesse estudo que nós carinhosamente chamamos de Conhecendo o Nosso Lar, onde nos debruçamos sobre a obra de André Luiz, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, intitulada Nosso Lar. A todos vocês que nos acompanham nesse estudo pelas plataformas aí do Conhecendo o Espiritismo, nosso carinhoso e fraternal boa noite, o nosso abraço. Desejamos que todos estejamos, na medida do possível, bem, superando os desafios, as agruras desse momento mais difícil, mais complicado, mas que ao mesmo tempo, com o conhecimento espírita, pode se tornar um momento ímpar de aprendizado e evolução espiritual. Então, nosso boa noite a cada um de vocês que nos acompanha a partir de agora no estudo, na noite de hoje, do capítulo 33, que é intitulado Curiosas Observações. Como o próprio nome já indica, esse capítulo ele vai trazer alguns temas não necessariamente ligados entre si, mas que servem exatamente à guisa de curiosas observações, como o próprio André Luiz aí intitula o capítulo. Nós vamos ter na nossa análise, no nosso estudo hoje, oportunidade, ensejo de analisarmos, então, três temas que nós geralmente chamamos de eixos e que vão aí surgir desse capítulo. O primeiro deles é a questão das impressões, dos pensamentos dos espíritos desencarnados a respeito da família que ficou na Terra, da família encarnada que permanece na Terra. Vamos ver mais ou menos o que determina essas impressões e, nesse mesmo sentido, como nos prepararmos adequadamente para que, quando deixemos esse corpo físico, possamos estar em paz diante daqueles que aqui permanecerem. O segundo tema, ou segundo eixo, é relativo à questão de qual a aparência dos espíritos encarnados quando em desdobramento eles estão no mundo espiritual. Como que eles são vistos, digamos assim. E o terceiro ponto é sobre a presença dos animais no mundo espiritual. Como que se dá essa presença, como que nós possamos entendê-la, o que a codificação espírita e outros autores nos falam a esse respeito. Então, te convidamos, a partir de agora, a vir conosco na leitura dos trechos do capítulo que nos proporcionam a entrada na reflexão de André Luiz e depois, sim, aí então, no estudo a partir das seleções que nós fazemos dentro da codificação espírita e outras obras para analisarmos aí o pensamento, a narrativa, os casos que André Luiz vai trazer para nós. Vamos lá. No primeiro trecho que nós trouxemos, André Luiz vai passar então por uma série de recordações a respeito da sua família, um conjunto de pensamentos que nós não víamos há um tempo, pelo menos ele não narra na obra há um certo tempo, e que vão voltar nesse contexto em que ele está caminhando então por esse campo ali nas cercanias de nosso lar. Ele relata para a gente o seguinte: assim caminhava silencioso sob as frondes carinhosas. Ventos frescos agitavam-nas de manso, envolvendo-me em sensações de repouso. Sentindo-me só, ponderei os acontecimentos que me sobrevieram desde o primeiro encontro com o ministro Clarencio.
quando ele chegou ali em nosso lar. Que teria sucedido a Zélia e aos filhinhos? Por que razão me prestavam ali tão grandes esclarecimentos sobre as mais variadas questões da vida, omitindo, contudo, qualquer notícia pertinente ao meu antigo lar? São trechos que nós estamos trazendo. Todas as vezes que vocês verem aí as reticências entre os colchetes, isso é porque nós suprimimos, desculpem, um determinado trecho para que não fique a leitura muito extensa, né? Então, essa pergunta de André Luiz é muito provocativa. De fato, caminhando nesse campo, ele começa a fazer uma imersão mais introspectiva e vai então dar vazão a essas lembranças, quando ele chegou em nosso lar, e porque, afinal de contas, diante de tudo que é ensinado para ele, nada, absolutamente nada se diz a respeito da sua família que ficou na terra. Minha própria mãe me aconselhara o silêncio, abstendo-se de qualquer informação direta. Tudo indicava a necessidade de esquecer os problemas carnais no sentido de renovar-me intrinsecamente. E, no entanto, penetrando os recessos do ser, encontrava a saudade viva dos meus. O próprio André Luiz já nos indica aqui o motivo dessa ausência de informações. Quando ele nos fala: no entanto, tudo indicava a necessidade de esquecer os problemas carnais no sentido de renovar-me intrinsecamente. Muito provavelmente, meus amigos, cada espírito tem uma maturidade, um nível de amadurecimento que vai lhe permitir caminhar no sentido dessa renovação após a desencarnação, de forma mais breve ou de forma mais vagarosa. Então, nós podemos dizer que provavelmente não há uma fórmula a respeito do recebimento de notícias, da possibilidade de visitas. Fato é que, no caso de André Luiz, tanto as visitas quanto as notícias estão temporariamente impedidas. E ele, de certa forma, sabe o motivo. É para que ele possa, esquecendo os problemas carnais, renovar-se intrinsecamente. Então, provavelmente, a espiritualidade identifica que seria muito difícil para André fazer esse movimento se ele tivesse o tempo inteiro recebendo notícias dos que ficaram na Terra. Se ele tivesse o tempo inteiro tendo contato com as questões da família, ele muito dificilmente não teria equilíbrio, condições emocionais, podemos dizer até intelectuais, de iniciar essa renovação pelos processos de trabalho. Mas, como vemos aqui, ele vai prosseguir. Simultaneamente, ideias generosas confortavam-me o íntimo. Não era eu o náufrago abandonado. Num trecho que nós suprimimos, ele fala que se sentia como se fosse um náufrago. Mas, a partir do próprio processo de renovação que ele já vem fazendo, ele vai contrabalancear esses pensamentos negativos com uma disciplina mental, trazendo à tona outras ideias que ele diz aqui que o confortavam, e entendendo que, de fato, ele não era um náufrago abandonado. Se a experiência dele podia classificar-se como naufrágio, não devia o desastre senão a ele mesmo. Então vejam que bacana o quanto de maturidade que André Luiz vai conquistando aí nos passos que ele vai dando vagarosamente. Ele poderia permanecer numa postura vitimista, numa postura acusatória,
mas ele vai conseguindo fazer esse movimento de introspecção, reconhecendo que o que ele vive, o que ele viveu é em função das suas próprias escolhas e de que, a despeito disso, a providência divina comparece dando a ele todos os elementos que ele precisa para a sua própria renovação. Então, é um passo grandioso no sentido do seu amadurecimento. E aí a gente já pode ir pensando se nós seríamos capazes de fazer esse movimento de amadurecimento. Imagine se você, desencarnando, não tendo notícias da família. Como que você reagiria? Nós conseguiríamos fazer esse movimento da compreensão da necessidade da nossa ausência temporária, tanto no que diz respeito à presença, quanto no que diz respeito à informação, digamos assim, ou nós ficaríamos perturbados, revoltados com essa ausência de contato. As experiências de André Luiz devem todas nos remeter aos nossos desafios íntimos. Portanto, sempre é válido e sempre cabe no estudo dessa obra a gente voltar para nós mesmos e nos perguntarmos como eu reagiria no lugar de André Luiz. Agora que observava em nosso lar vibrações novas de trabalho intenso e construtivo, admirava-me de haver perdido tanto tempo no mundo em frioleiras de toda sorte. Em verdade, muito amara a companheira de lutas e, sem dúvida, dispensar aos filhinhos ternuras incessantes. Mas, examinando desapaixonadamente minha situação de esposo e pai, reconhecia que nada criara de sólido e útil no espírito dos meus familiares. Aqui fica uma dúvida de que André Luiz está falando. Ele diz que foi, de certa forma, um companheiro que amou a sua esposa, foi um pai que entregou carinho e ternuras aos filhos, mas não conseguiu criar nada de sólido e útil no espírito dos familiares. E aí a gente se questiona, de que ele está falando? Provavelmente, com a visão que André tem agora da espiritualidade que o cerca, que o envolve, não porque ele está no mundo espiritual, porque ele já estava, mas porque ele decidiu dar, na condição de espírito, alguns passos no sentido de maior conhecimento, maior lucidez, maior humildade. Então, reconhecendo tudo que ele está aprendendo agora, talvez ele pense que na condição de encarnado, ele poderia ter avançado mais na construção desses valores, que provavelmente seriam algo de sólido no espírito daqueles que ele ama. Se perdeu muito em afazeres, em disputas no que diz respeito à vaidade do mundo, a negócios, ainda que ele seja médico, mas a negócios, aos prazeres mundanos, e se perdeu na oportunidade de entregar ou de criar algo sólido e útil no espírito dos familiares. Nós vamos ver na reflexão dessa fala que nós também temos que guardar esse cuidado no que diz respeito ao que estamos deixando ou ao que estamos criando no espírito dos nossos familiares. O mundo, ele nos convida o tempo inteiro para irmos no ritmo do materialismo, ainda que sejamos espiritualistas, espíritas em alguns casos, nós podemos ir vivendo, nos entregando de tal forma a essa corrente onde tudo é urgente, tudo é necessário, a posição social conta muito, vamos até ocupando as crianças com muitas coisas, fazendo uma rotina de adulto
para crianças que precisam de tempo para investigar o mundo, para brincar, para se desenvolverem. E nisso tudo a gente vai perdendo a oportunidade de criar algo mais sólido. Então, diante desse contexto, André pergunta: que teria sucedido à esposa e aos filhinhos deslocados da estabilidade doméstica para as sombras da viuvez e da orfandade? Inútil interrogação. Então, a reflexão que nós te convidamos para fazer aqui é, como já indicamos nesse sentido, do que estamos entregando aos nossos familiares. Esse conhecimento libertador que o Evangelho, à luz do Espiritismo, nos dá, está nos ajudando a educar-nos e a compartilhar com os nossos familiares valores de imortalidade? Ou isso só está ficando no campo do conhecimento nosso e a gente não tem nem mesmo o ensejo de oferecer, senão para o cônjuge, que já é aí um adulto dotado de maior possibilidades de liberdade de escolha, ao menos aos filhos, que, como nos dizem os espíritos, passando pelo estado de infância, são mais maleáveis, ainda que tragam as tendências que o espírito, no estado de infância, as tem muito abafadas, mas que com os olhos de ver nós conseguimos identificar na criança, as tendências do espírito. Ainda que elas tragam essas tendências, elas estão maleáveis aos conteúdos, às informações e aos exemplos que nós poderíamos dar, preparando-as nesse sentido de criar algo mais sólido e útil nos seus espíritos. Então, vamos ver aqui como nós podemos analisar essa questão. Primeiramente, o Livro dos Espíritos, na questão 625, vai nos dizer, a partir da pergunta que é formulada, que é: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Então, os Espíritos vão nos apresentar Jesus como sendo não somente uma figura para adorarmos, uma figura para admirarmos, uma figura para estudarmos, seja do ponto de vista histórico, seja do ponto de vista moral, mas como o modelo que nos serve de guia. O que isso significa? Isso significa que Jesus deve comparecer na nossa vida, para me servir aqui das palavras de Alcione, lá personagem, protagonista do livro Renúncia, de psicografia de Chico e autoria de Emmanuel. Jesus deve ser para nós outros um roteiro de trabalho no que diz respeito à necessidade de iluminação interior que nós temos. Nós estamos apresentando Jesus à nossa família a partir desse olhar que o Espiritismo nos dá. O Espiritismo é absolutamente maravilhoso quando ele nos coloca Jesus como sendo alguém que participa da nossa vida o tempo inteiro. Então a criança, ela pode, no momento de brincadeira, lembrar-se de algo que ouviu do pai, da mãe, na evangelização no centro espírita, de tal forma que ela mude um curso de uma decisão dentro do brincar, porque lembrou que Jesus recomenda determinada conduta e não outra. Apresentar Jesus como guia e como modelo seria construirmos algo de sólido e útil que vá além das necessidades do mundo, de tal forma que quando desencarnarmos, estaremos mais tranquilos. Porque
ainda teremos a oportunidade de ir vendo Jesus desabrochar no coração daqueles que amamos como essa referência comportamental e, ao mesmo tempo, essa fonte de consolo e esclarecimento que nos ajuda a todos nós a passarmos por um mundo de provas e expiações, na condição de espíritos imperfeitos, tendo um esteio, que é exatamente Jesus, nessa proximidade com a qual o Espiritismo nos apresenta ele na condição de guia e modelo. Quanto tempo nós temos gastado para falar de Jesus à nossa família? O Evangelho no Lar é um momento importantíssimo, mas eu estou me referindo a qualquer situação. Qualquer situação. Estamos vendo um filme que apresenta um conflito moral, podemos invocar os ensinamentos de Jesus. A criança conta algo que vivenciou na escola ou o cônjuge, podemos invocar algo que nos remeta ao Evangelho de Jesus. Não no sentido moralista, mas no sentido de referência comportamental. Como vai nos dizer Kardec na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinos morais de Jesus, que devem ser o centro do que nós podemos investigar da sua vida, são um conjunto de ensinamentos que iluminam todas as circunstâncias da vida privada e da vida social e que garantem ou são a base da nossa felicidade presente e vindoura. Então, todas as circunstâncias da vida podem ser iluminadas a partir do que Jesus nos fala. Agora, claro, para isso, precisamos conhecer esses ensinamentos. Para que eu possa relacionar as referências da vida cotidiana com o que Jesus traz, eu preciso acessar, digamos assim, esse armário dos meus conhecimentos a respeito do que Jesus disse e fez, para que eu possa, diante de um determinado contexto, acessar esse rol e pensar o que cabe como entrada nesse momento. Unindo isso ao meu esforço de vivência do Evangelho, eu estarei conferindo para os meus familiares um modelo, um guia que os ajudará com a minha presença, com a minha ausência, caso eu desencarne, a que eles passem pela encarnação tendo um lastro. Ou, na linguagem aqui da canoa amazonense, uma quilha, que é o que impede o barco de virar, um leme. Mas para isso precisamos nos perguntar, quanto tempo eu dedico para esse movimento? Quantas vezes eu faço esse sugestionamento a partir do que o Evangelho me proporciona? Emmanuel, lá no prefácio da obra Jesus no Lar, que é uma obra fabulosa para ser lida no Evangelho no Lar, já fica aqui a indicação, são mensagens curtas, de uma linguagem muito fácil, como se fossem contos, de onde nós podemos extrair valiosas lições. No prefácio dessa obra, Emmanuel nos diz: quando o homem percebe a grandeza da Boa Nova, compreende que o mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou doador de facilidades terrestres, mas também, acima de tudo, essa expressão é fantástica, o renovador da vida de cada um. Atingindo esse ápice do entendimento, a criatura ama o templo que lhe orienta o modo de ser, o lar. Contudo, não se restringe às reuniões convencionais para as manifestações adorativas, sejam elas em qualquer igreja ou em qualquer templo ou no centro espírita. Jesus não comparece só ali naquele momento.
e sim traz o amigo celeste ao santuário familiar, onde Jesus então passa a controlar as paixões. Vejam que fabuloso! A corrigir as maneiras e a inspirar as palavras, habilitando o aprendiz a traduzir-lhe os ensinamentos eternos através de ações vivas, com as quais espera o Senhor estender o divino reinado da paz e do amor sobre a terra. Porque a base é a família da formação de um homem que vai viver em sociedade. Quando o evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Quando o evangelho penetra o lar, no movimento objetivo de você apresentar Jesus como sendo esse modelo e esse guia, falar dele, relacionar ele com as circunstâncias do cotidiano, o coração, agora na subjetividade do ser, abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Então imaginemos qual a tranquilidade de um espírito que desencarna, sabendo que os seus filhos, o seu cônjuge ou qualquer outro familiar ficou nas lutas da encarnação com esse esteio de Jesus, que a partir do olhar espírita é muito mais profundo e muito mais rico as possibilidades que a mensagem de Jesus vão nos fornecer para as nossas vivências. O que estamos fazendo caso deixássemos o corpo físico em pouco tempo? O que temos feito para construir algo de sólido e de útil no coração daqueles que amamos? Qual a fortaleza moral que nós estamos deixando a partir do Evangelho? As nossas crianças conhecem Jesus? Se sim, como que elas conhecem Jesus? Somente como uma figura histórica, alguém a que eu devo respeito, muito mais por uma tradição do que por um reconhecimento de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? São reflexões urgentes que André Luiz vem nos convidar a fazer a partir da sua própria jornada, a partir da sua própria experiência. Reflexões que nós precisamos dedicar tempo para fazermos essa avaliação inicial e aí sim, reservando momentos específicos, como o Evangelho no Lar, para apresentarmos o conjunto de ensinamentos de Jesus e a partir daí puxarmos esses ensinamentos para o cotidiano, na relação entre irmãos, entre colegas de escola, entre aluno e professor, entre pai e filho, entre cônjuge e chefe de trabalho. Então, são muitas as experiências e as possibilidades possíveis. Primeiro, quando nós desejamos fazer esse movimento, porque é preciso desejar, não é algo que dá para fazer com pressa, para cumprir tabela. Senta aí, vamos fazer o Evangelho no Lar, 15 minutos rapidinho. Fulano, desliga o videogame, marido, desliga a TV, senta. Vamos ler, quem faz a prece inicial? Ninguém se candidata, fica aquele constrangimento. Aí alguém faz uma prece lá decorada, a gente lê com pressa, alguém comenta, quando não vira ataque um para o outro, o comentário, faz a prece de encerramento e vai embora e a gente só vai falar de Jesus no outro evangelho. Então vejam que quem educa precisa educar-se. O fascínio que eu tenho pela moral de Jesus vai passar naturalmente para os meus. E eu não estou falando que nós precisamos ser perfeitos.
o esforço que eu vivencio como cristão, como pai que erra, como pai que comete deslizes, como pai que tem fraquezas, como a mãe que tem deslizes, fraquezas, mas como cristãos que se esforçam para viver essa moral de Jesus. Se eu for essa referência como pessoa, eu entendo que os meus filhos na condição de espíritos imperfeitos vão passar por provas e expiações sim, mas eu tenho a segurança de que Jesus e o conhecimento que os espíritos nos dão serão esse norte, essa bússola, para que eles possam vivenciar e dar um tratamento adequado para as suas dificuldades de relacionamento profissional, conjugal, nos círculos de amizade, dentro das ameaças que esse mundo atual oferece para aqueles que nós amamos, violência, drogas, mentiras, corrupção. Jesus vai ser esse modelo que os ajudará e que nos ajuda a tomarmos decisões seguras, embasadas e alicerçadas na certeza da imortalidade e de que o bem que eu faço ao outro, a mim mesmo eu faço. Que se o mundo não entende essa visão ainda, que se o mundo tem outras prioridades, eu sei a importância de Jesus na minha jornada. E ele precisa comparecer como sendo esse modelo e esse guia. E que nós, na condição de que estamos aqui estudando essa obra, estudando o Espiritismo, vamos ser essa ponte entre a espiritualidade amiga e o coração daqueles que nós amamos. É o convite que André Luiz está nos fazendo. Construirmos algo de sólido e útil no que tange a espiritualidade no coração daqueles que nós amamos. Vamos então para o nosso segundo momento. Nesse segundo momento, há uma certa dose de bom humor na narração de André Luiz. Porque nós poderíamos imaginar que um desencarnado se assustaria ao ver um espírito. Vejam que coisa curiosa. Daí o título do capítulo, Curiosas Observações. A gente iria imaginar uma cena em que um espírito desencarnado se assustaria vendo um espírito encarnado em desdobramento do corpo no mundo espiritual? Esse é o contexto dessa cena. Então vamos lá. André Luiz narra-nos o seguinte: tudo luar e serenidade, céu sublime e beleza silenciosa. Extasiando-me na contemplação do quadro, demorei alguns minutos entre a admiração e a prece. Instantes depois, divisei ao longe 2 vultos enormes que me impressionaram vivamente. Pareciam 2 homens de substância indefinível, semiluminosa. Dos pés e dos braços pendiam filamentos estranhos, e da cabeça como se escapava um longo fio de singulares proporções. Tive a impressão de identificar 2 autênticos fantasmas. Vejam que curioso. André Luiz, desencarnado, em nosso lar, está dizendo que tinha a impressão de ver 2 fantasmas. Não suportei. Cabelos eriçados, ou seja, arrepiado, voltei apressadamente ao interior. Inquieto e amedrontado, expus a Narcisa a ocorrência, notando que ela mal continha o riso. Ora essa, meu amigo,
disse por fim, mostrando bom humor. Não reconheceu aquelas personagens? Fundamente desapontado, nada consegui responder, mas Narcisa continuou. Também eu, por minha vez, experimentei a mesma surpresa em outros tempos. Aqueles são os nossos próprios irmãos da Terra. Os fantasmas são espíritos que estão encarnados em desdobramento durante o sono, comparecendo na colônia Nosso Lar. Trata-se de poderosos espíritos que vivem na carne em missão redentora e podem, como nobres iniciados na eterna sabedoria, abandonar o veículo corpóreo transitando livremente em nossos planos. Os filamentos e fios que observou são singularidades que os diferenciam de nós outros. Qual é a diferença entre um desencarnado e um encarnado? O encarnado, quando em desdobramento para uma colônia espiritual, vai ter esse filamento, segundo a narração de André Luiz, aí saindo da região da cabeça. Os filamentos e fios que observou são singularidades que os diferenciam, já li, não se arreceie, portanto. Os encarnados que conseguem atingir essas paragens são criaturas extraordinariamente espiritualizadas, apesar de obscuras ou humildes na Terra. Esse é outro detalhe interessante. Não são espíritos famosos, podem ser espíritos desconhecidos, que pelo conhecimento que possuem das possibilidades da comunicabilidade entre os dois planos e pelo esforço que fazem de automelhoria, conseguem transitar ali pela colônia espiritual Nosso Lar. O que a codificação nos diz a respeito disso? Já que estamos aqui diante de uma situação inusitada, né? Volto a dizer, quem de nós imaginou uma narração em que um espírito desencarnado, numa colônia espiritual, pensaria ver um fantasma vendo dois espíritos encarnados em desdobramento? Vejam que reviravolta nas impressões, nos paradigmas, no imaginário, nas representações que nós temos da vida no mundo espiritual e da vida aqui entre nós. A naturalidade com que esse imaginário vai sendo desconstruído. Vamos ver o que Kardec nos diz a respeito. Nós trouxemos dois trechos que estão ali na obra O que é o Espiritismo, uma obra belíssima, fica aqui a recomendação de leitura, onde lá no capítulo 3, Kardec então vai nos explicar a respeito desse filamento que André Luiz nos fala. A união da alma com o corpo se dá desde a concepção. Concebido ali o projeto desse novo corpo, através de uma relação sexual, já começa a união da alma com esse novo corpo. Posto que ainda é errante, ou seja, o espírito ainda vai ficar no mundo espiritual, na erraticidade. O espírito fica preso ao corpo, com o qual se deve unir por meio de um cordão fluídico. Olhem só que interessante, mesmo que André Luiz nos diz. Esse laço se estreita cada vez mais à medida que se desenvolve o corpo. 1 mês de gravidez, 2 meses de gravidez, 3 meses de gravidez, esse laço vai se estreitando mais. Daí o Espiritismo, de novo, reafirmar a sua posição contra o aborto. Porque já há ali uma ligação entre o espírito e o corpo em formação.
Desde aquele momento, sente o espírito uma perturbação crescente até as proximidades do nascimento. Nesse momento, ela é completa. A união da alma com o corpo, né? Ela se completa. Em outro trecho, também no capítulo 3, Kardec vai nos dizer: durante a vida, o espírito está sempre preso ao corpo por um cordão fluídico. De novo, a mesma informação que André Luiz nos traz. Seja qual for a distância que se transporte, o cordão serve para o chamar desde que sua presença se torne necessária. Só a morte rompe esse laço. Então, duas informações interessantes que André Luiz não nos traz e que nós encontramos aqui na codificação. Esse cordão, não importa o quão longe o espírito encarnado em desdobramento vá, ele vai ser visto. Se o espírito for visitar outra região espiritual mais distante, outro orbe, ele vai ser visto. Primeira informação interessante. Segunda, para que serve esse cordão? Caso o espírito tenha uma demanda de retornar ao corpo, de acordar, esse cordão vai fazer esse elo entre o espírito e o perispírito em desdobramento para o corpo. Então, essa aparência diferenciada que André Luiz identificou e pensou que fossem fantasmas, na verdade, eram dois espíritos encarnados em desdobramento, comparecendo ali na colônia espiritual Nosso Lar. Ao que a enfermeira ali informa para André Luiz que eram espíritos em condições já de um esforço para que pudessem comparecer naquela região. O que faz a gente refletir também para onde estamos indo no desdobramento do corpo. Depende de como vivemos. Depende do que pensamos. Depende de que nos alimentamos psiquicamente e do que damos vazão das nossas más inclinações. Isso vai determinar se pelo nosso esforço podemos, por exemplo, em desdobramento espiritual, irmos para uma colônia espiritual, isso é possível, ou se vamos para outras regiões, inclusive sombrias, como por exemplo o próprio umbral. Se nós durante o dia buscamos nos esforçar para um equilíbrio emocional, um equilíbrio moral, se buscamos leituras edificantes, programas edificantes, músicas edificantes, se nos vinculamos a um trabalho no bem, se no nosso relacionamento em família nos esforçamos para viver o Evangelho, se nos matriculamos em trabalhos, em projetos de caráter salutar, educativo, não somente na própria casa espírita ou em outra instituição religiosa, mas a própria forma como nós nos comportamos no ambiente de trabalho, que é uma oficina de Jesus, como nos diz Emmanuel também, tudo isso vai definindo as nossas afinidades. Ora, se eu reluto em fazer uma prece durante o dia e ir a uma instituição religiosa, a casa espírita, como é que eu posso, esperando em desdobramento no corpo, me dirigir para uma região salutar? Alguns companheiros ainda dizem, no estudo que a gente faz da mediunidade, no ESME, Estudo Sistematizado da Mediunidade, assim, brincando: se eu não quiser ir, podem me levar à força, que seria uma violação do livre-arbítrio. Essa construção, ela é interna. A forma como nós vivemos durante o dia vai determinar os nossos destinos quando deixamos o corpo físico.
precisamos refletir como é o nosso dia. Como eu estou, eu espírito, estou me melhorando, estou estacionado, estou dando vazão às minhas más inclinações, estou lutando, me esforçando, caindo aqui e acolá, mas me esforçando. Porque se o meu padrão de vida no corpo é esse, quando eu deixo o corpo, eu vou continuar vivendo a mesma coisa. Os meus interesses serão esses. Reflexões que André Luiz mais uma vez nos traz no segundo tema da noite de hoje. Vamos para o último. Aqui nós vamos encontrar, na narrativa de André Luiz, a constatação da existência de animais nas regiões espirituais. Então vamos ver aqui o que ele nos fala e em seguida vamos analisar isso a partir da codificação e das obras que nós podemos usar aí como fonte de estudo. Então André Luiz prossegue em outro momento do capítulo dizendo o seguinte: e encorajando-me bondosamente acentuou: vamos até lá, temos 40 minutos depois de meia-noite. Os samaritanos não podem tardar. Para quem não acompanhou os capítulos anteriores, gente, André Luiz está a serviço aqui no Ministério da Regeneração. Ele ficou numa espécie de plantão estendido, se voluntariou para ficar nesse plantão. Uma caravana de nosso lar, intitulada Samaritanos, chamada Samaritanos, se dirigiu às regiões do umbral para resgatar alguns espíritos e eles estão aguardando esse retorno. E aí, então, Narcisa vai dizer: lá vem eles. Identifiquei a caravana que avançava em nossa direção, sob a claridade branda do céu. De repente, ouvi o ladrar de cães a grande distância. Que é isso? Interroguei assombrado. Os cães, disse Narcisa, são auxiliares preciosos nas regiões obscuras do umbral, onde não estacionam somente os homens desencarnados, mas verdadeiros monstros que não cabe agora descrever. Ou seja, os cães garantem essa segurança da caravana. A enfermeira em voz ativa chamou os servos distantes, enviando um deles ao interior, transmitindo avisos. Fixei atentamente o grupo estranho que se aproximava devagarinho. 6 grandes carros, formato diligência, precedidos de matilhas de cães alegres e bulhentos, eram tirados por animais que, mesmo de longe, me pareciam iguais aos moares terrestres. Mas a nota mais interessante era os grandes bandos de aves, de corpo volumoso, que voavam a curta distância acima dos carros, produzindo ruídos singulares. Então nós temos cães, os animais que, segundo eles, são semelhantes aos moares terrestres, e as aves. Prossigamos mais um trechinho. Dirigi-me, incontinente, a Narcisa, perguntando: onde está o aeróbus? Não seria possível utilizá-lo no umbral? Aí André Luiz vê esses carros guiados pelos animais e pergunta: por que, afinal de contas, não usar o aeróbus? E aí Narcisa vai explicar que não era possível, justificando questão de densidade da matéria.
Pode você figurar um exemplo com a água e com o ar? O avião que fende a atmosfera do planeta não pode fazer o mesmo na massa aquária. Poderíamos construir determinadas máquinas como o submarino, mas por espírito de compaixão pelos que sofrem, os núcleos espirituais superiores preferem aplicar aparelhos de transição. Além disso, em muitos casos, não se pode prescindir da colaboração dos animais. Então, pausa aqui. Por que o aeróbus não é possível? Essa é uma constatação muito importante e muito curiosa. O umbral tem uma vibração energética e uma densidade de matéria maior, no sentido negativo, do que nosso lar. Um meio de transporte que consegue navegar com leveza em um local em que a densidade da matéria é menor, mais fluídica, e as energias são mais superiores, esse mesmo aparelho não consegue fazer o mesmo nas regiões do umbral, onde a matéria é um pouco mais densa e as vibrações são mais pesarosas. Então vejam que não existe diferença só entre plano dos encarnados e mundo espiritual. Nas regiões do mundo espiritual, há diferenças que precisam ser consideradas. Daí a impossibilidade de usarem o aeróbus. Como assim, quando Narcisa fala, que não se pode prescindir da colaboração dos animais? André Luiz então pergunta, como assim? E aí ela explica. Os cães facilitam o trabalho, os muares suportam cargas pacientemente e fornecem calor, vejam que interessante, nas zonas onde se faça necessário. E aquelas aves, acrescentou, indicando-as no espaço, que denominamos ibis viajores, são excelentes auxiliares dos samaritanos por devorarem as formas mentais odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas umbralinas. Gente, olha a operação que é necessária para ir uma caravana até o umbral. Os cães auxiliam e facilitam o trabalho, de certa forma também de segurança. Os animais semelhantes aos muares terrestres carregam determinada soma, provavelmente, de equipamentos, de cargas, e essas aves, meio ali eu imagino como se fossem o papel dos urubus, elas devoram formas mentais odiosas e perversas que prejudicariam a caravana. Vejam que informação curiosa, título do capítulo, curiosas observações, interessante. Vamos ver o que a codificação nos diz. 3 perguntas do Livro dos Espíritos. Na questão 597, pergunta-se o seguinte. Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Ou seja, por analogia, Kardec imagina, se o homem tem a liberdade de agir, isso significa algo mais além da matéria, ainda que seja na liberdade relativa dos animais, na presença do instinto, isso significa que haja algum princípio independente da matéria, assim como nos homens? E os espíritos respondem, há, não somente que há, mas que ele sobrevive ao corpo. 598. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma?
um passo adiante na investigação. Os espíritos dizem, conserva a sua individualidade, ou seja, essa espécie de alma dos animais não vai para, na visão panteísta ali, ela não retorna para uma massa geral, digamos assim. Ela conserva a sua individualidade. Quanto à consciência de seu eu, não, porque eles não tinham, enquanto, entre aspas, encarnados, não vão ter após deixarem esse corpo animal. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. Pergunta de número 600. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se depois da morte no estado de erraticidade, como a do homem? A grande armadilha dessa questão é o que nós entendemos por estado de erraticidade. Vamos lá. Os espíritos respondem o seguinte: fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unido ao corpo. Separou do corpo, está na erraticidade. Mas não é um espírito errante. Por quê? Apesar de ser chamado de alma dos animais. O que caracteriza um espírito errante é o fato dele, na resposta dos espíritos, ser um ser que pensa e obra por sua livre vontade. E os animais, na condição de errantes, ou melhor, estando na erraticidade, já ia confundir aqui os termos, estando na erraticidade e estando desligados do corpo animal, eles, nos dois casos, no corpo ou fora dele, eles não têm a faculdade que o homem tem de pensar e obrar por sua livre vontade. Então, a separação é clara que os espíritos estão fazendo. A alma dos animais fica numa espécie de erraticidade. Por quê? Porque não está unida ao corpo, mas isso não significa dizer que elas estão na condição de espíritos errantes. Por quê? Porque elas não têm livre-arbítrio, como não tinham enquanto estavam no corpo animal. Essa separação é fundamental para a gente entender o resto inteiro da argumentação. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. Os animais não têm isso. O do animal depois da morte, o espírito do animal, a alma do animal depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado, atenção para essa palavrinha, quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas no sentido de livre-arbítrio. Um animal não vai interagir com outro animal por livre vontade. Ou ele é selecionado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa, ou retorna imediatamente para um outro corpo. Ele não vai se relacionar livremente como ele faz aqui no plano material. Muito bem. Aparentemente, a gente pode olhar essa resposta e pensar assim, o André Luiz está contradizendo a codificação. Aparentemente. Porque André Luiz relata a existência dos animais ali e os espíritos da codificação nos dizem, primeiro, que a alma dos animais fica na erraticidade, mas não permanecem na condição de errantes. Primeiro ponto, que eu estou aqui relembrando. Segundo, os espíritos selecionam essas almas dos animais e utilizam-nas quase imediatamente.
Então, eles classificam e utilizam essas almas quase imediatamente. Vou ler de novo para não ficar confusão. No texto da resposta dos espíritos, lemos: o do animal, a alma do animal depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Eles não dizem retorna imediatamente. Eles dizem utilizado quase imediatamente. Pode ser no retorno, como não. Daí a possibilidade que nós vemos em nosso lar da presença desses animais. Não lhe é dado, completando, tempo de entrar em relação com outras criaturas, no sentido que nós vimos em cima, mais em cima, de pensar e obrar por livre vontade. Então vejam que se a gente lê a resposta de forma desatenta, a gente acha que está em contradição com a obra de André Luiz. Mas quando a gente analisa os termos e a argumentação, a gente percebe que essa contradição é aparente. Daí a possibilidade que André Luiz nos traz e nos narra, não só André Luiz, como outros médiuns, em reuniões mediúnicas, em outras experiências mediúnicas, em outras obras. Poderíamos invocar aqui a favor da interpretação que estamos fazendo, inclusive a universalidade do ensino dos espíritos, ou seja, se há diversos relatos de diferentes fontes que não se conhecem, é porque essa possibilidade existe. Então, para fecharmos essa argumentação, temos aqui um trechinho de um artigo do Martins Peralva, que é um pesquisador espírita, lá na revista Reformador, de julho de 1990, onde ele vai nos falar, então, para concluirmos esse último ponto. Utilizadas no plano espiritual pelos mensageiros divinos, as almas dos animais condicionam-se ao crisol evolutivo, educam-se pacientemente sob a compassiva custódia dos prepostos do Cristo, nos casos, trabalhadores que selecionam essas almas, o celeste governador espiritual da Terra. Então, o que justifica a utilização? Tanto eles são úteis para os trabalhos no bem, quanto vão progredindo na condição de princípio inteligente. Finaliza Martins Peralva dizendo: os conhecimentos atuais, caso alguém pergunte, quanto tempo essas almas podem permanecer no mundo extrafísico? Martins já nos alerta: os conhecimentos atuais não possibilitam o exato conhecimento do período de permanência das almas dos animais no plano extrafísico, onde estagiam o tempo necessário para o oportuno retorno à paisagem terrestre, sendo digna de registro a afirmativa das entidades que ditaram a codificação de que voltam à Terra quase imediatamente, na leitura aqui do Martins Peralva, porque, como vimos, os espíritos nos dizem que essas almas são utilizadas quase imediatamente, o que pode implicar no retorno, na interpretação ajustada e correta de Martins Peralva a outro organismo, ou na seleção dos espíritos, também no olhar de Martins, onde eles são utilizados aí nos trabalhos que são realizados no mundo espiritual. Então, meus queridos amigos e amigas, esses eram os 3 eixos das curiosíssimas observações, maravilhosas observações, relatos que André Luiz nos trouxe, que nós tínhamos que analisar no nosso estudo de hoje. Te convido a deixar aí os teus comentários, as tuas dúvidas, as tuas impressões, que já no próximo sábado nós teremos a nossa live de perguntas e respostas e poderemos então, nesse momento de interação, estudarmos de forma mais conjunta
já que não teremos um conteúdo, né, a vencer, nós dedicamos esse espaço só para essa interação, perguntas e respostas. Um abraço a todos, que Deus nos abençoe nessa semana e até o próximo sábado. Fiquemos com Deus.